Alô, boa tarde! Deixa eu beber uma aguinha aqui. Oi! Nossa, como eu tô animada para essa live! Seja muito bem-vinda, Paulina. Vamos lá. Só vou aguardar a Bia entrar para a gente iniciar essa live com esse tema incrível. Ai, Jesus, vamos lá. Estressada? A vida pode ser mais leve. E aí a gente vai falar sobre o gerenciamento da mente com a psicóloga Bia Benevenuti. Ela já trabalha bastante tempo com isso. E eu tenho certeza que ela tem muito conteúdo para passar pra gente. Muita bagagem aí para dar pra gente como exemplo. Vamos lá. Eu vou aproveitando enquanto ela não entra, falar um pouquinho da mentoria Diamond Princess. Foi uma mentoria que Deus me deu, que é para mulheres cristãs. E esse tema, esse gerenciamento da mente, faz parte de um dos módulos, né? São 8 módulos dentro da mentoria. E eu falo um pouquinho sobre esse gerenciamento da mente. O como é importante e principalmente nesses tempos de pandemia, como tem aumentado casos de estresse, de depressão, de angústia, de pensamentos negativos, pensamentos ruins, enfim. Então a gente precisa gerenciar a nossa mente para que a vida flua, né, de maneira mais positiva, de maneira assertiva e de maneira que nos ajude e não nos atrapalhe, né? Então, esse módulo é um dos módulos mais impactantes. Então, é tremendo, foi um dos módulos que mais tem depoimentos, mais tem testemunhos, né, do quanto trouxe de transformação para a vida dessas pessoas e dos alunos que fazem parte da mentoria das alunas, porque é para mulheres. E vamos lá, eu tô super animada. Vamos ver com a que horas a Bia vai entrar aí. Oh, meu Deus, cadê você, Bia Benê? Tenho certeza que vai ser bênção. Vamos lá. Eu vou falando da mentoria, então. Então, a mentoria, elas são 8 módulos, né? São 11 encontros. Ela é toda gamificada, tem material de apoio. E a Bia entrou, Eliana também, seja muito bem-vinda, Eliana. E eu fui falando aqui, Bia, enquanto você não entrava. Já vou te chamar, pode? Me fala aí se eu posso te chamar que eu te chamo. Ou você me chamou? Ah, você me chamou. Vamos falar desse tema aí que hoje em dia é um tema sensacional. Oi! Tudo bem? Quanto tempo, Bia? Pois é. E eu fiquei aqui atualizando toda hora o Insta, porque eu não via você ao vivo. Nem É na mesmo? página, nem no Rita. Aí eu mandei, Rita, tô te aguardando, tô te esperando. E eu ficava atualizando. Aí eu falei, eu vou entrar na página da Rita. Aí eu clicava lá em cima, tava os seus stories, mas não tava ao vivo. Falei, ah, meu, uma Caramba! hora esse Instagram vai decidir me falar alguma coisa. Aí daqui a pouco falou, Rita, ao vivo. Eu falei, é. Tá vendo? Esse Instagram de vez em quando bota peças na gente, né? Não, ele já estava me fazendo acabar com o tema. Estressada, eu já estava estressada com esse Instagram. Imagina.
Sejam bem-vindas, a Vanessa, a Eliane. Eu fui aqui, eu falei, agora eu vou falar um pouquinho da mentoria, eu fui falando. Ai, até E eu já. tava esperando. É mesmo, o Instagram às vezes faz isso, mas vamos lá, vamos deixar ele estressar a gente, não. É, é, é. E como é que você Não, tá, amiga? Tudo bem? e pior que 6 horas eu tenho uma pessoa para atender. Aí eu falei, gente, pior que eu não posso nem ficar demorando muito, não. Esse Instagram tem que aparecer logo, gente. Então vamos aproveitar que a gente tem ainda aí 50 minutos, são 17h10 agora. E aí dá para falar muita coisa, não dá, Bia, em 50 minutos aí? Tá, Tá, muita né? coisa. Então, ó, fique à vontade, seja muito bem-vinda. E pode se apresentar, se quiser se apresenta e já pode entrar no tema. E vamos embora. Tá bom, tá bom. Gente, que bom que vocês estão por aqui, que bom que eu recebi esse convite da Rita. Conheço Rita já faz um tempo. A gente já é amiga aí de caminhos, né? De trabalhos, de cursos. É verdade. E eu sou psicóloga, vim de RH e tô há 5 anos voltada só para a área clínica, né? Fiz tudo que eu tinha que fazer em RH, trabalhei com recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, e aí resolvi migrar para a clínica para ver como é que seria. E estou há 5 anos nessa aí. E dentro disso, a minha linha de trabalho é a terapia sistêmica familiar, mas eu brinco que eu sou aquela terapeuta familiar que atende casais solteiros. O pessoal ri tanto, porque eu até atendo casal, marido e mulher junto, mas a maioria dos casais que eu atendo é o marido ou é a esposa. É muito engraçado, né? E como o olhar é sistêmico e familiar, um indivíduo, você olha o contexto da pessoa todo, né? A Eliquina. A Eliquina é minha amiga lá da Ginomoto. Beijo ali. E aí a Rita me chamou nessa qualidade mesmo, né? Nessa questão da psicologia, essa questão da mente. A Rita está com uma série de lives, né? Sobre esses temas da mente. E aí ela pediu para eu pensar num tema e falar sobre um tema. E o que eu queria trazer hoje para vocês é essa coisa do estresse mesmo, do esgotamento mental, né? E a gente tem vivido isso. Né? Isso tem chamado minha atenção porque, como eu falei, eu estou voltada na clínica, eu atendo todo dia, atendo bastante gente. E a grande maioria do que eu tenho ouvido é: estou cansado, estou desanimado, estou com pouca memória e quase nenhuma vontade de fazer nada, né? Eita. E, e muita gente vem, será que eu estou com depressão? Né? Aí eu falo, olha, Porque agora a tudo virou depressão tem tido... depressão, né? Tudo virou depressão. Tudo... Aí eu brinco e falo assim, olha, a depressão tem tido um amigo, que é o tal do esgotamento mental, do estresse, que Desse tá jeito. mais chato que a depressão, porque a depressão você organiza aí com alguns remédios, né? Você organiza hormonalmente o organismo e ela tende a melhorar. Mas o esgotamento mental e o estresse, querido, não tem remédio no mundo que faça você melhorar isso, né? Tem a Uhum. mudança de hábito, tem a mudança de atitude, tem essa autopercepção. E aí, por isso que eu achei importante trazer esse tema hoje para a gente poder debater aqui um pouquinho. Fantástico, Bia. Eu adorei o tema quando você me passou. Né? Essas lives, eu tenho deixado quem eu convido escolher aquilo que tem pulsado no coração para falar, porque quando um especialista ou um profissional lida com a situação, começa a pulsar no coração, né, de tanto a gente lidar com essa situação, vai pulsando, porque a gente vai absorvendo conteúdo, a gente vai absorvendo resultados, então a gente consegue ajudar muito mais pessoas quando a gente fala do que o nosso coração tá cheio, né? Então, por isso que eu deixei bastante à vontade, porque falar da mente, a gente pode falar de N assuntos aqui, muitos assuntos, né? Porque praticamente tudo parte da nossa mente, né? E falar do estresse hoje, acho que é um dos maiores assuntos mais em pauta que tem, e que tem trazido muitos clientes ao nosso consultório, é o estresse, né? Principalmente a mulher que tem
absorvido tantos papéis, né? E às vezes papéis que nem eram para ser nossos, a gente acaba colocando na nossa bagagem para fazer, porque às vezes a gente conta com uma parceria e não tem essa parceria, né? Seja de trabalho, seja de lar, de família, de parentes, enfim. E aí a gente vai botando lá na nossa carga e vai carregando tudo isso sozinho. E para onde vai essa carga toda, né? Esse boom emocional todo que a mulher ela é muito emocional. A maioria das mulheres são muito emocionais. E até as racionais chega uma hora que vem o boom emocional. Porque talvez por ser muito racional, tem uma hora que não lida bem, né? Exatamente. Pelo excesso de racionalidade, né? Você estava falando esses dias, eu estava... Desculpa, eu adorei o tema que você escolheu. E agora é contigo. Você estava falando esses dias, eu estava programando alguns posts lá para minha rede, e eu estava vendo que, eu não lembro qual foi o órgão, não foi o OMS não, é um órgão que estuda sobre estresse, eu não estou lembrando agora, que ele falou que mais de 70% da população tem vivido estresse crônico, né? E eu tenho uma hipótese de que a pandemia, esse é o grande resultado pós-pandemia. E não é por causa do corona em si, é por conta do estado de alerta excessivo que o corona nos colocou. Sim. Porque antigamente a gente contava com a violência, a política, esse monte de coisa. Mas a gente acreditava ter um certo controle sobre isso. Então, por exemplo, se você economizava em casa, talvez você tivesse um rendimento diferente. Se você buscasse lugares para comprar, você conseguia ter um desconto, você controlava o financeiro. Na violência, dependendo da cidade que você mora, você sabe os horários, os locais de transitar. Então, a gente tinha uma sensação de que tinha um certo controle sobre esses itens que estressam. Quando o corona veio, que controle que a gente tinha sobre um vírus? Pá! Acabou. Entendeu? E aí a nossa mente teve que ficar ligada num alerta da sobrevivência 24 horas. E nós estamos nessa brincadeira, entre aspas, vão fazer 2 anos, porque começou março do ano passado. É verdade. Entendeu? Vão fazer 2 anos. Então, além desse alerta constante da sobrevivência, que era lava a mão, cuida, não sai, não fala com coleguinha, não beija, não abraça, tossiu, é corona, vou morrer, vou morrer, vou morrer, tem leito, não tem leito. Né? Tinha a ajuda desse monte de informação maravilhosa que a gente tem hoje em dia na mídia, né? No YouTube, na TV aberta, tem umas notícias boas que traz alento ao coração, dá uma alegria à nossa mente, né? Então a gente ainda lidava com esse bombardeio, não é isso? É verdade. E fora isso, nosso cenário político, que não tá mole não, que foi complicado, né? Quem vota num, quem vota no outro, quem gosta num, quem gosta no outro. Então, a minha hipótese para que esse pós-pandemia tenha sido o grande efeito colateral é porque a gente não nasceu para viver em estado de alerta 24 horas por dia, como a gente viveu agora. E é de um evento que sai completamente do nosso controle. E uma outra coisa que chama atenção é que o humano, ele não tá pronto para morrer, né? O humano não foi feito para morrer. O humano foi feito para a vida. Tanto que tudo no nosso corpo se organiza para que a gente fique vivo, né? E você ter que lidar com a possibilidade de morte e ter perdido muitas pessoas, que outra coisa que estressa é luto, é perda. Então, olha quantos fatores rodearam a gente para que a gente hoje tenha essa sensação. E é interessante, Rita, que essa sensação não está em quem não cuida de saúde, não. Essa sensação, ela está em todo mundo. Ela está em mim, ela está em você, ela está naquela pessoa que não entende nada da mente humana, ela está no médico, ela está hoje em todo mundo, porque nós somos humanos e lidamos com as mesmas coisas todo dia. Você talvez com mais preparo e eu com mais preparo, mas a gente é pego do mesmo jeito, né? Esses dias mesmo eu tava chorosa, irritada e tal, e eu falei, gente, a primeira coisa que eu penso, tô de TPM? Não tô de TPM, a situação já foi, né? Que mulher tem o TPM.
Que é uma alegria na vida da gente, né? Não é? Aí eu falei, meu Deus, o que que eu tô? Aí eu falei, cara, eu tô... E aí, junto com essa história, vem os rótulos, que é uma coisa que eu não gosto, que eu queria falar aqui, que é o tal do tô com burnout. Então agora eu tenho burnout, né? Porque eu li todos os itens do burnout, eu tô sentindo isso e aquilo outro. E aí o que eu Desse queria jeito. ajudar o pessoal a pensar, já que o teu objetivo aqui é a gente fazer uma coisa informativa, é assim, antes de você trazer rótulo para as questões da mente, olha o contexto. Esses Uau. dias eu atendi um rapaz dizendo, Bia, eu fiz um teste, eu acho que eu tô com burnout. Eu falei, beleza, vamos entender o que que esse teste diz e vamos entender a sua vida. Ele estava extremamente chateado no trabalho já fazia um tempo. Ele tinha acabado de mudar de casa e tinha feito obra. Ele tinha resolvido algumas outras coisas. Resumo do assunto. Ele estava com uma série de situações que qualquer ser humano, no final, estaria com cansaço físico e mental que ele estava. Não Uhum. necessariamente aquilo era caracterizado um diagnóstico de burnout, né? Sim, Então, uma sim. outra coisa que eu quero trazer aqui. Se você está sentindo todos os itens que o burnout diz que você tem, né, que as pessoas têm, antes de fazer o diagnóstico, olhe a sua vida como um todo. Além das circunstâncias, o que mais na tua vida particular você tem feito para contribuir para isso, né? E muitas vezes não é necessário um remédio, muitas vezes é necessário ajustar a rota. O que é ajustar a rota? É dormir um pouco mais cedo, é melhorar a alimentação, é parar de Uhum. tentar de dar conta de tudo todo dia no mesmo horário, no mesmo minuto, é se permitir ter intervalos durante o dia para fazer coisas agradáveis, é Uhum. permitir que às vezes a loucinha da pia, né, mulheres, crie um certo montinho, né? Faça uma escultura e você lava só no outro dia, né? Na alegria, né? É deixar a roupa da criança, às vezes, amassadinha, porque não vai dar conta de você lavar, passar, cozinhar, ser linda, perfeita, fazer unha, fazer academia, ter bundão, cabelo liso, né? A Rita sabe bem isso, que a Rita tem marido, 2 filhos, né, Rita? Trabalha, Isso aí. né? Tem dia que eu deixo a minha loucinha. Né? É isso aí. Isso aí. É porque se a gente se cobra demais em ser perfeito em tudo, uma hora o erro vai acontecer, né? E aí, como é que a gente vai lidar com esse erro? Esse está sendo um grande diferencial também para as pessoas que estão conseguindo lidar com a pandemia e outras pessoas que não estão conseguindo lidar com todo o estresse, né? Porque não, muitas das vezes a gente não sabe lidar com as nossas frustrações, com os nossos erros, né? E acaba carregando culpas por não estar conseguindo dar conta. Essa palavra eu acho que é o que mais tem surgido nos meus atendimentos. Eu não consigo dar conta, né? E aí a gente fala aí para as mulheres que estão assistindo e ainda vão assistir esse vídeo. Quem disse que você tem que dar conta de tudo? Tem horas que a gente tem que dar um descanso mesmo, né? A gente precisa do descanso. E a gente vem numa pegada, as mulheres de hoje vem numa pegada que não pode parar. E quando para, se acha errada porque parou, né? Não tira as férias, vende as férias porque eu preciso de mais dinheiro para pagar dívida, para pagar conta, né? E aí vai acumulando estresse, vai acumulando estresse. Então, assim, eu não me sinto errada por falar aqui que de vez em quando eu deixo a louça. Eu deixo porque eu tenho muita coisa para fazer e uma delas eu vou ter que deixar, né, dar prioridades e deixar algumas por fazer. E eu faço no dia seguinte, então eu revezo com o marido, né? Peço o maridão para dar uma lavada na louça. Mas é isso mesmo, Claro. Bia. É isso aí Não, mesmo. isso você tá falando que você deixa a louça tudo, né? Que a gente tá brincando com a história da louça. Eu não sei qual foi o filósofo que falou, um escritor, não lembro quem foi, que ele diz assim, que casa muito arrumada é uma casa triste. Porque a casa, as pessoas vivem nela, as pessoas usam ela. Então ela não deveria ser uma casa extremamente arrumada. Sabe essas casas de capa de revista que a gente vê? Sim. Eu lancei recentemente um e-book chamado A Difícil Arte de Se Manter Casado.
E esse e-book veio por conta mesmo das relações na pandemia, né? E aí, quem quiser depois, eu vou fazer o jabá. Tá lá na minha Fica à página, vontade. psicóloga, ponto Coisa boa a Bia gente vai Benevenuti. compartilhar, Bia. É só clicar no link lá, vai ser pela Hotmart. E o que eu venho contando nesse e-book, né, sobre a difícil arte de se manter casado, é exatamente o que você está falando. Que se a gente casa, é para ter parceria e é para ter equipe, não é para ter competidor dentro de casa. Se as mulheres adquiriram espaços de ganhar coisas, elas também tiveram que perder outras, né? Assim como os homens tiveram espaço de ganhar coisas, tiveram que perder outras. Então, se hoje a mulher precisa dar conta da profissão e mais das coisas da casa, qual é o problema do marido também dar conta da casa e da profissão? Se a gente brigou tanto por igualdade, e eu não acredito em igualdade, eu acredito em equidade, porque eu acho que igualdade é o seguinte, o dia que eu tô com a minha barriguinha doendo por causa da menstruação, eu não quero pegar peso, eu não quero fazer nada não, porque quem dói a barriga sou eu. A equidade é entender que eu posso pegar o peso e eu tenho capacidade de fazer. Mas eu quero ter as regalias da minha fisiologia, né? Então, esse trabalho em conjunto que a gente está falando aqui, ele ajuda, inclusive, a diminuir esse peso e esse estresse. Que é o título que você bota, estressada, a vida pode ser mais leve. E muitas vezes, a gente, sem perceber, a gente imprime sobre a gente esse peso de acreditar que eu tenho que dar conta de tudo sozinho. E o mais louco é acreditar que o outro tem que perceber que ele pode me ajudar e vir de maneira proativa, que é um outro problema, que é a comunicação, né? Grande problema. Então eu acho que a sugestão maior que a gente pode falar hoje para você ter uma vida mais leve é aprender a pedir ajuda sem culpar o outro. Uau! Se você não está dando conta, acredite, perceba que você não está dando conta e chegue no outro sem projetar nenhuma frustração e falar, queridão, ó, veja bem, deu ruim, preciso de ajuda. Em quê? Nisso, nisso, nisso. Porque um outro estigma que tem nas mulheres, e por isso nós somos muito estressadas, é acreditar que o mundo não vê o esforço que a gente faz. É verdade. Mas em momento nenhum a gente pede ajuda para o mundo. Porque a gente se sente a vítima da humanidade. Entende? E isso paralisa, isso não ajuda a gente a ir para frente. Né? Então, nesse livro, eu coloco exatamente isso, nesse e-book. O quanto você e seu parceiro conseguem trabalhar de forma conjunta em equipe equilibrado. E para trazer a história da casa de novo, a pandemia trouxe uma outra coisa interessante, que é o seguinte. Nunca antes a gente tinha dividido um espaço para tantas atividades. Então, olha que loucura. A sua casa era a academia, o trabalho, o lazer, o cinema, a festa, o parque de diversão, e você queria manter ela arrumada, limpa e organizada. Gente, não dá. A gente enlouqueceu. É verdade. A gente enlouqueceu. Tinha gente, o que eu ouvi de gente nessa pandemia, eu preciso mudar para uma casa maior. Por quê? Meus filhos estudam não sei aonde, meu marido trabalha não sei aonde, eu trabalho não sei aonde, meu cachorro. As crianças querem correr. Entende isso? Como é que a gente queria organizar isso tudo e a casa fica bonita de capa de revista? A Casa Cláudia. Não fica. Não fica. E aí a gente precisou, inclusive, trabalhar melhor negociação. Porque você tinha que... E quem só tinha 1 ou 2 computadores em casa? E tinha 4 pessoas precisando usar? Meu Deus. Você teve que negociar espaço, você teve que negociar ferramenta, você teve que negociar silêncio. Porque um gosta de ouvir sem fone, o outro com fone. Olha quantos detalhes que a gente não percebe, mas olha quantas coisas foram entrando para que a gente ficasse estressado como a gente está hoje. Sim. Então, quando a gente bota o tema e propõe a vida pode ser mais leve, ela pode ser mais leve não porque ela é leve, porque a vida não é. Não é leve. A vida por si só não é, ela nem foi feita para ser leve.
A vida se torna leve quando eu decido colocar menos peso em todas as circunstâncias que naturalmente vêm sobre mim. Porque Uau. hoje é a pandemia, mas queridos, daqui a pouco vai ser outra coisa, né? Se a gente for pensar que a gente tem vivido tempos bem ruins e complicados e que parece que a coisa não melhora, né? Estruturalmente falando, mundialmente falando, você não vai ter uma circunstância muito favorável, teoricamente. Cada vez as coisas vão ficando mais desafiadoras. Quem é que vai ter que fazer e lidar com isso, como a Rita estava falando, de forma melhor? Somos nós, encontrando caminhos internos na nossa família, no nosso diálogo, no nosso relacionamento, para que a gente possa não enlouquecer. Porque a verdade é essa, nós estamos enlouquecendo. Porque a gente fica com uma expectativa de alguma coisa que não é real. Então, outro ponto, para a gente não se estressar e ter uma vida leve, a gente precisa lidar com a realidade de fato e trabalhar ferramentas internas para lidar e coexistir com essa realidade. Exemplo da pandemia. Você estava fechado na sua casa com 4 pessoas e teu espaço era pequeno. Berrar, xingar e se irritar não ia fazer a casa ficar maior. Ou você mudava de casa, ou você reorganizava a sua estrutura dentro de casa para que todo mundo pudesse ter o mínimo de conforto. Ó, Felipe, o pastor tá falando aqui. É o meu staff. Ah! Adoro Gente, meu staff. clica no coraçãozinho! Clica no coraçãozinho! Porque aí, clicando no coraçãozinho, o Instagram entende que tá importante, né? A live. Ah, então, gente, chique demais. E aí o Instagram divulga mais a live. Ah, legal. Ó, todo mundo, ó. Muito obrigada. Entende, Rita? Então, assim, eu acho que isso são pontos que a gente não parou para pensar. Porque eu acho que a gente lida muito com o resultado, mas a gente não pensa muito no que motiva o resultado, entende? Não. Então, quando você falou, Bia, que tema que você acha bacana? Cara, o estresse, ele é o resultado de tudo isso que a gente viveu nesses quase 2 últimos anos. Só que esses quase 2 últimos anos foi intensificado. Estressante a vida tem sido já faz um tempo. Mas a gente não parava para refletir porque a gente dava as famosas escapadinhas. Eu ia no bar, eu ia na praia, eu ia na casa dos amigos, né? Teve uma menina que eu atendo, o casal solteiro. Eu atendo ela, mas ela fala só da relação dela. A casal solteiro. Aí ela falou assim, sabe o que aconteceu nessa pandemia? Eu tive que viver a realidade real. Como é que é a realidade real? Antigamente, a semana inteira eu estava no trabalho, de noite eu via os filhos muito rápido, via o marido. Fim de semana a gente capinava pra rua. Agora, eu tive que olhar pra cara deles de segunda a domingo, de 8 da manhã à meia-noite. A giripoca pior. Porque antes o estresse era no trabalho, agora o estresse é em casa. Como é que... Quando chegava em casa era outro ambiente, né? Eram outras pessoas. Exatamente. Ai. E eu ri muito quando ela falou que eu tive que lidar com a realidade real. Aí eu brinquei com ela e falei assim, e essa realidade você gostou? Ela falou, olha, dos meus filhos sim, do meu marido eu tô pensando, eu ri muito dela. Ela falou assim, não sei se esse marido tá bom, não. Ai, Jesus. Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Uma coisa é eu me relacionar com alguém tendo uma série de atravessamentos em volta e distrações. Outra coisa, amigão, é dormir e acordar no mesmo ambiente com aquele bonito do meu lado, com aquela bonita do meu lado, 24 horas. É verdade. Muitas pessoas repensaram nos seus relacionamentos porque parecia que morava com um estranho ou com uma estranha. Por quê? Ficava no trabalho até tarde, dizendo que tinha muito o que fazer, mas muitas vezes é porque não queria voltar para casa, porque já não tinha um clima bom. As crianças eram chatas e eram ativas, mas jogavam no parquinho, jogavam no curso, jogavam em tudo e fim de semana ia para as festas. Quando você tira as distrações e você tem que viver a vida real, é que aí você entende como é que essa família está estruturada, como é que esse casamento está estruturado, como é que a tua mente interna está estruturada.
É verdade. Então, o Covid foi ruim? Muito ruim. Mas o Covid Uhum. foi bom? Para quem sabe aproveitar, foi. Porque Sim. tudo isso que a gente está falando aqui não é dizer que você não tenha condições de melhora. É justamente um alerta para quem está assistindo a gente pensar como a sua vida está hoje. O que o Covid te ajudou a perceber que estava debaixo dos panos. Sabe quando varre a casa e joga no tapete? Uhum. O que o Covid te Exatamente ajudou a isso que eu ia perceber, né? O que o Covid te Exatamente ajudou a isso que eu ia perceber? falar. Isso Fala, tudo é fala. porque foi jogando para debaixo do tapete, porque a realidade ela sempre está lá. Só que a gente vai jogando lá para debaixo do tapete. Não, peraí, depois a gente resolve isso. Deixa eu continuar vivendo a vida, né? E o que a pandemia fez na realidade foi trazer as realidades à tona, né? Pra gente. E isso é incrível, porque na minha mentoria, né, eu falo para cristão, né? Então eu faço o embasamento todo bíblico, eu falo sobre princípios bíblicos dentro dela, né? E até com o gerenciamento da mente tem princípios bíblicos para isso. E a palavra de Deus diz que a gente precisa lidar com a vida como ela é, né? Porque isso aqui é tudo passageiro, tudo vai ficar aqui, né? Então, se eu não consigo lidar com as pessoas, eu tenho um grande problema. Porque Uhum, a vida, ela é puro relacionamento, né? uhum, Se eu não consigo lidar com meu marido em casa e eu fujo dele de alguma maneira, seja pelo trabalho, seja com as amigas, porque eu não gosto do meu relacionamento e eu finjo gostar, é porque a gente não dá essa nomenclatura de finjo gostar, mas sim tá ali, tá confortável, né? Quando eu não sei uhum, lidar com ele, o que que eu faço? Eu vou fazer meu cabelo. Eu vou uhum, tomar um café com uma amiga. Então, eu não sei lidar, tudo uhum, bem, né? Mas com a pandemia e tendo que ficar 24 horas, eu tenho que aprender a lidar com o outro. Filhos uhum, também. Quantas mulheres enlouquecendo por causa dos filhos? Meus filhos uhum, ficavam na escola e agora não estão em casa. O que que eu faço com essas crianças? Eu não sei lidar com essas uhum, crianças. uhum, Né? Mas a gente precisa aprender, porque a vida inteira ela é de relacionamentos. E não são só desses uhum, relacionamentos de amizade, porque amizade é muito bom e a gente precisa ter amigos. A palavra de Deus diz que onde há dois é muito melhor do que estar sozinho, porque um ajuda a levantar o outro, né? Quando a gente está uhum, passando por algum problema, é o outro que vai ajudar. Muitas das vezes, quando a gente tem uma parceria em casa, é o marido que ajuda, quando há a parceria que você falou no início, né, Bia? Mas quando não tem essa parceria, é alguém externo, mas que também vai te ajudar para você, quem sabe lá na frente, ter um casamento melhor, né? Alguém que uhum, realmente queira te ajudar e que queira o seu melhor. Muitas pessoas também estão procurando as pessoas que, não cansou dele, se separa. Cansou dela, se separa, né? É fácil, o tal do uhum, fast food, né? Tem tantas aí dando mole, tem tantas aí dando sopa, mas a gente é o que você falou uma frase que eu até anotei aqui, tá? A gente foca muito no resultado, você falou isso, né? E não como chegar até ele. Mas para a gente ter um uhum, casamento feliz, vamos dizer assim, realizado, satisfatório, porque às vezes a gente não vai ter o casamento da capa de revista, né? Que é tudo perfeito. Mas a gente vai ter um casamento caras. feliz. É o cara. Ilha de caras. É desse aí. A gente às vezes não vai ter esse casamento caras. Mas se a gente aprende a construir um bom relacionamento, um relacionamento de parceria, eu vou ter o meu casamento feliz. Né? Eu não precisa estar lá na capa da revista, mas meu casamento vai ser feliz. E essa frase foi genial para mim. A gente foca muito no resultado. Todo mundo quer resultado. Todo mundo quer postar na internet a família feliz, a casa perfeita, um carrão, viagens, passeios maravilhosos, jantares em restaurantes maravilhosos. Mas o que a gente tem que plantar para colher esses resultados? Não é? Então, e muitas vezes, ô Rita, e muitas vezes isso tudo é um pouco vazio, né?
Porque a gente Sim. está falando aqui, está vindo uma palavra na minha mente assim, ninguém está pedindo para a gente ser mulheres maravilhas ou homens ou super-homens. O que eu acho que a gente está falando no fim do dia é, se você souber lidar com a realidade presente, menos frustração você tem, consequentemente menos estresse. O problema é que a gente vive uma vida de fantasia, fugindo de tudo, como você estava trazendo. A pandemia veio, te obrigou a ter que encarar de frente, de cara com Gabi, né? Bah! E aí você entendeu que não tinha ferramental para lidar com aquilo. Entende? E não é ser a Mulher Maravilha, é um ferramental. Então, por exemplo, peraí, eu tô indo cortar o cabelo e tô indo pro salão porque tá ruim ficar com esse cara dentro de casa, então deixa eu sentar, olhar na cara dele e falar. E aí, amigo, como é que é? Tá ruim pra mim, tá ruim pra tu, tá ruim pra mim, tá ruim pra tu. Como é que a gente resolve? Né? Desse O jeito. problema é que a gente vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. Tem uma coisa que é tão interessante. Você já viu uma brincadeira que é assim, ó? A pessoa quebra o pé, vai pro ortopedista. A pessoa tá com dor de dente, vai no dentista. Aí a pessoa tá com qualquer questão emocional. Aí ela vai no amigo, ela vai no padre, ela vai no pastor, ela vai rezar, ela faz mandinga, ela vai pra praia, ela faz exercício. Aí ela Faz vai curso. pro profissional da saúde mental, faz curso, faz... aí ela vai pro profissional da saúde mental, né? Eu não estou dizendo que o mundo inteiro tem que fazer terapia, que eu não sou dessas psicólogas, não. Mas que em algum momento seria bom você ter um profissional capacitado para você se olhar, seria muito bom. Que fossem 2, 3, 4, 5, 10 sessões no máximo, né? Porque tem dores internas que aí gera o estresse, que a gente sozinho fica igual cachorro atrás do rabo e não sai do lugar. É verdade. Hoje eu estava falando para uma paciente antes da gente começar, dizendo para ela o seguinte: vou te contar o segredo do sucesso. Ela ria tanto. O segredo do sucesso é a gente parar de botar a culpa no universo e começar a olhar as nossas implicações sobre isso. O problema é que todo mundo, a primeira coisa que faz o problema é dos meus pais, depois é dos professores, dos meus amigos, do marido ou da esposa, dos filhos, mas nunca é meu. E sempre o problema é meu. O problema é seu, o problema é nosso. Porque eu aturo, porque eu aceito, porque eu não mudo, porque eu permaneço. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Né? Ó, o Então, Felipe se tá teu casamento tá falando ruim... que acha que o mundo Fala. inteiro deveria fazer terapia. Tá bom, Felipe. O Felipe é nosso, o que ele é? A nossa staff, né? O É o Felipe é o nosso staff. Muito bem, staff. Escreve aí. Então, assim, se teu casamento tá ruim, o problema é teu. Se tua vida tá chata, o problema é teu. Se tu tá sem grana, o problema é teu. Aí você fala, Bia, mas vamos combinar que tem hora que o povo não ajuda? Concordo. Tem hora que o outro é chato mesmo, tem hora que a circunstância é difícil mesmo. Só que a gente precisa entender que a gente tem uma corresponsabilidade. Se a gente entender isso nessa live de hoje, a metade do seu estresse acaba e a metade dos seus problemas somáticos, das suas dores de cabeça, dor de estômago, queda de cabelo, psoríase, acaba. Uau. Freud, meu amigo, ele fala: qual é a parte que lhe cabe na desordem que está a sua vida? Eita. Eu falo essa frase para todo mundo, que eu amo essa frase. Qual é a parte que te cabe na desordem que está a sua vida? Se a gente começar a dar conta da parte que cabe a gente, é mais fácil o amiguinho também se virar. É mais fácil o amiguinho mudar. E aí, junto com essa frase de Freud, tem uma frase do pensamento sistêmico que eu também amo, que é o seguinte: basta um sistema mudar para que todo o sistema se reorganize por conta daquela mudança. Né? Então, você está estressado, sua vida está pesada, está complicada. Primeira sugestão que eu te dou. Me deixa completar com mais uma, que eu adoro. Vai. Nada mudou. Eu mudei. Então tudo mudou. Adorei. Tá, é isso aí. Aqui, é isso aí.
nada mudou, eu mudei, então tudo mudou. É isso, é isso. Então, de posse dessas frases, primeira sugestão prática. Deu ruim, a vida tá chata, complicado, casamento, tô estressada, tô com burnout, tô com sei lá o quê, estafa mental. Primeira, olhar para dentro. Qual é a minha parte disso? Como eu estou contribuindo? O que eu não estou abrindo mão em prol da minha saúde mental? O que eu estou com dificuldade de abrir mão? Porque, queridos, tem um negócio dentro da psicologia que a Rita sabe bem, que é o ganho secundário, que é outro troço que eu adoro. Sua vida tá chata porque tu ganha alguma coisa com isso. Escuta a tia. Sua vida não tá chata à toa. A Cláudia tá aqui. Cláudia é minha amiga psicóloga também. Cláudia, beijo pra você, filha. Seja A sua bem-vinda, vida não tá... Cláudia. A sua vida não tá chata à toa. Você, às vezes, tem algum ganho que você não tá percebendo, né? Então, Sim. conforme a sua vida estiver hoje, para agora um pouquinho, quando você estiver ouvindo, dá uma olhada. Ah, o Felipe me corrigiu, adoro isso, amor. Muito obrigada, amor. É um Provérbio provérbio hindu. hindu. Nada mudou, só eu mudei, então tudo mudou. Pronto. Rapaz, Felipe É é que eu nosso falei para as staff, o minhas palavras. vocabulário, ele é a enciclopédia. É. Por isso que eu digo que eu adoro. Mas quando eu não lembro o exato, eu vou com as minhas palavras. Claro. Mas agora ele está botando, é aparentemente hindu. Aí já perdeu a fonte, Felipe. Você Ih, estava indo poxa, bem, agora mandou amor. aparentemente hindu, já não. Mas tá aí, gente. Esse é o ditado certo, tá vendo? Nada mudou, só eu mudei. Então tudo mudou. É. E É ó, basicamente. aproveitando essa deixa agora, a última coisa que eu queria falar, nem sei que hora é essa, que tempo que a gente tem, mas eu queria deixar isso para o final, mas vou antecipar. Eu queria dizer que a outra coisa que ajuda muito a gente a não se estressar é focar no humor. Quando a gente começa a ter a capacidade de rir da gente, de rir das tropeçadas, de rir das bagunças que a gente faz, e ser leve, porque tudo na vida, gente, é a visão de mundo, é a lente que você põe para enxergar aquilo. Você pode enxergar sempre o copo meio cheio ou sempre o copo muito vazio. Com todo esse contexto que eu trouxe do porquê eu acredito que nós estamos vendo um aumento dessa estafa mental e desse estresse, eu queria dizer que a gente também está vendo um aumento das pessoas que estão lidando com as coisas de uma forma muito séria. E elas não estão conseguindo rir. Rir de besteira, rir de erros. Tem uma frase na Bíblia, eu amo a Bíblia inteira, mas essa frase é a perfeita para mim. O amor encobre uma multidão de erros. Uau. Enquanto eu estou extremamente julgadora, enquanto eu estou extremamente de posse da minha justiça e da minha verdade sobre o outro também tem o direito de fazer isso comigo. E eu quero o tempo inteiro ser entendido, mas eu estou com bem pouca flexibilidade em entender o outro. Então, uma coisa que faz a tua vida ficar estressada, fora todo o contexto que a gente está falando, é a pouca capacidade que a gente está adquirindo de rir dos erros, das besteiras. A Cláudia está dizendo aqui assim, vejam os rios de bobiça. Isso aí, Cláudia. Aqueles rios que o povo fala besteira. A gente ri. Entende? É rir de você, é rir do seu parceiro, é rir da sua parceira, é rir dos seus filhos, mas não é rir ridicularizando, não, é rir com, é rir por, né? É se permitir errar, é rir disso. Porque quando a gente consegue rir das coisas e aprender com aquele erro, a vida naturalmente se torna mais leve. Então, quando eu me coloco como corresponsável pela desordem que eu tenho vivido, e quando eu consigo rir dessa minha corresponsabilidade, todo o resto fica muito pequeno. Uau. Eu acho que era isso que eu queria trazer. Perfeito, Bia. Perfeito. Eu anotei algumas coisas que eu já falei em uma, né? E se o pessoal aí anotou as dicas, se não anotou, eu vou salvar essa live. Você vai lá, assiste de novo.
e pega as dicas, mas eu vou deixar você fazer um resumão. Pode, Bia, fazer um resumão do que você Pode, trouxe, tá? Mas eu vou pode. dizer antes algumas coisas que você falou que eu achei sensacional e anotei aqui. Eu falei, eu vou repetir, né? É, antes de trazer rótulos, olhe para o contexto. Isso aí é sensacional e a gente faz isso toda hora. Até dentro da nossa casa, né? A gente rotula as pessoas. Ah, você é um mole. Você é um preguiçoso. Você é um bobão. Ou então você é um estúpido. Você é um grosso. Mas a gente não olha o contexto de tudo, né? Eu achei essa frase que você falou lá no início sensacional. Antes de trazer rótulos, olhe o contexto. E se a gente começar a fazer isso, muita coisa vai mudar também. A gente vai conseguir até fazer a autoanálise. O que está sendo da minha responsabilidade para que isso aconteça, né? Eu não estou justificando, querendo justificar nada de ninguém. Mas por que que talvez aquela pessoa está sendo uma preguiçosa? Ou um preguiçoso? Será que é você que está facilitando para isso? Será que você que deixa ele dormir até tarde porque ele foi dormir muito tarde? Isso acontece muito com filhos, né? Os filhos vão dormir de madrugada, aí acorda 11 horas da manhã, e aí você está reclamando que ele não sai para trabalhar, não sai para procurar emprego. Começa você acordando ele 7 horas da manhã. Vai lá, meu filho, acorda, vai, sai de casa, vai botar currículo, né? Às vezes a gente não está colaborando com o contexto para que a gente consiga os resultados que a gente quer, né? Então, adorei essa frase, Bia. Foi muito perfeita, tá? Aprender a pedir ajuda sem projetar frustração. Eu vou ter que postar isso depois no meu Facebook, tá? No Instagram aí. Porque, primeira coisa, a gente não sabe pedir ajuda. A gente acha, muitas das vezes, que o outro está percebendo que a gente está pedindo ajuda e a gente não está. E isso, uma vez eu falei assim, comigo, né? Isso acontecia muito comigo. E eu entendi uma vez que era porque eu tinha a crença de que um pingo é letra. Me ensinaram isso, que um pingo é letra. Então, assim, o mínimo que eu fazia, eu achava que o outro tinha que entender que eu estava falando aquilo tudo, né? E eu não estava, né? Então, a gente precisa pedir ajuda. E sem projetar frustração, ou seja, não é pedir ajuda, ô fulano, você não tá vendo que eu tô precisando de ajuda, não? Ou seja, já tá projetando a frustração de não ter a ajuda naquela hora, né? E a culpa, né? Botando a culpa no outro que não é Botando dele, né? Exatamente. Perfeita a frase também, Bia. Adorei, adorei. Vou levar para os meus atendimentos, para o Instagram, para tudo. A vida se torna leve porque eu decido. Você complementou falando mais, mas eu peguei esse gancho aí no meio de uma frase tua. E é exatamente isso. Uma vez eu atendi uma cliente também que o lema das sessões dela virou esse: a vida pode ser mais leve. Porque ela sentia uma carga muito grande da vida, como se ela carregasse toda a vida dela, as responsabilidades do marido, do filho, e ela sentindo esse peso, né? Até um dia com o tratamento, ela saiu com essa frase, né? Realmente, a vida pode ser mais leve. Mas por quê? As decisões que ela tomou dali por diante levaram ela para essa vida mais leve. Então, a vida se Uhum. torna leve quando a gente decide que ela vai ser leve. É isso aí. Nossa, Uhum, uhum. gente, pega esse gancho aí e levem para a vida, porque é desse jeito mesmo, Bia. E aí já falei, esse é o último, né? As dicas, né? Se autoanalisar. Ou seja, qual é a minha responsabilidade, né? Quando a gente para pensar, isso é gerenciamento da mente, porque tudo isso está na nossa mente. A gente não fugiu aqui Sim. em nenhum momento do gerenciamento da mente, né? Quando a gente para se autoanalisar e ver as responsabilidades que nós temos de tudo, a gente vai perceber que se a gente passar a tomar decisões assertivas, decisões que
que nos levem para o alvo que a gente deseja, para os relacionamentos que a gente deseja, para a vida que a gente deseja, a gente vai conquistar aquilo, né? Uma Sim. hora ou outra aquilo vai chegar. Talvez não chegue da forma que você esperou, mas com certeza vai ser uma forma até melhor, que você talvez nem esperou. Mas por quê? Eu não sei se você pegou essa frase, não sei se você pegou essa frase também, mas aí isso tem a ver com aquela outra coisa que eu falei, que é lidar com a realidade, né? Que é o que você está falando. Sim. Pode não chegar como você imaginou, mas do jeito que chegar, se você gerenciar, olhar e tentar coexistir com aquilo, você volta lá numa vida, pode ser leve. É isso aí. Né? Desse jeito. E o humor. Quando a gente implementa o humor, né? É outra coisa. Porque o humor é a capacidade de rir dos imprevistos. O humor é essa capacidade. Eu fui, projetei, planejei, pensei e deu ruim. Ou eu me frustro, ou eu dou risada e aprendo. Se eu estou trazendo que é pra gente ser menos estressado, qual é a melhor maneira? É dar risada e aprender. É dar risada e aprender, né? Uau. Bia, faz um resumão aí e aí a gente encerra, que foi uma bênção. Antes de você fazer o resumo, eu quero te agradecer, tá? Por ter aceitado o convite, por ter trazido tanto conteúdo rico. Como eu falei, a gente tinha 50 minutos, agora tem 4 só. Mas como foi rica essa live, muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando aí, te dê sabedoria em tudo que você fizer, te dê graça em tudo que você fizer, em tudo que você colocar as suas mãos, na sua vida, na sua família, tá? E um dia eu quero ir te visitar, viu? Com certeza, convidadíssima, com certeza, convidadíssima. Para ano que vem agora a gente já pode marcar para tu vir. Tô me autoconvidando. Oi, gente. Não, claro que pode vir, tem que vir. Amigos é pra gente estar perto, né? Isso é parte de uma vida menos estressada, é estar com os amigos, né? É estar junto, é estar comungando, tem que vir mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui, a Adriana, uma amiga minha também, a Elifina, a Cláudia que esteve aqui, algumas amigas aí, algumas colegas de trabalho. E eu acho assim, que o resumo que a gente pode fazer dessa vida estressada é o seguinte: a vida, ela não está aí para te dar mole. A vida, ela não está aí para facilitar. Quem precisa gerenciar as circunstâncias, os acontecimentos, sou eu. Então, por último, eu queria deixar o seguinte: se a tua lente, se a maneira que você está olhando o mundo, ela está causando dor em você, não ache que o mundo vai mudar para a dor parar de vir. Mude você a visão do mundo. Porque aí a tua dor acaba, a tua dor dissipa. E muitas das dores que a gente sente é porque a gente espera alguma coisa que nem sempre vem da forma que a gente aprendeu ou que a gente quis. Uma vez, um amigo meu, eu estava numa situação bem complicada, com muita dúvida, um amigo meu virou para mim na cozinha dele, ele lavando louça, ele falou assim: deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se vai dar certo como você imagina que vai acontecer, mas eu sei que vai dar certo. Se você tiver com a mente um pouco aberta e você estiver olhando para a oportunidade que aparecer, isso que você quer vai se realizar. E eu nunca esqueci dessa frase. Porque muitas vezes a gente acha que o dar certo é daquela maneira, é daquele formato e é com aquela forma. E nem sempre é assim o dar certo. Então, queridos, parem de pensar no resultado só. O resultado, ele independe do tempo, da forma e da maneira. Se deu resultado, deu resultado. Se você tinha que emagrecer X quilos e não foi em 2 meses, foi em 6, não tem problema, você emagreceu. Se você tinha que passar num concurso e não foi em 1 ano, foi em 3, não tem problema, você passou. Se o teu casamento tinha que ser melhor e você não conseguiu organizar em 1 semana, 1 mês, foi em 1 ano, não tem problema, foi em 1 ano. Para de ficar olhando que o resultado tem que estar vinculado a tempo, a moda, a maneira, não tem. Resultado é resultado. E quando a gente começa a ter essa tranquilidade, que é só não desistir, e que é prosseguir, e que é persistir, mudando a lente, a gente se frustra menos e, consequentemente, a gente se estressa menos. Era isso.
Uau, muito, muito, muito obrigado, Bia. Que Deus abençoe todos que passaram por aqui, todos, né? Que tiveram bastante meninos passando por aqui, homens. Gente no trabalho dizendo, vou voltar a trabalhar. Obrigada, Elaine. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque foi muita gente que entrou aqui, comentou. Muito obrigada. Quarta-feira tem live também. É o gerenciamento do lar com a pastora Cristiane Brandão. Ela é uma bênção também. E sexta-feira, a Vanessa Draxler, ela nutricionista, vai falar sobre o gerenciamento do corpo. Se você quiser, segue lá, anota aí as lives. Essas vão ser 9 horas da manhã. E tenho certeza que também vai acrescentar muito na vida da gente. Aí vai vir com dicas, com certeza, que podem transformar as nossas vidas. Muito obrigada por todos que compareceram, todos que verão essa live. Muito obrigada, Bia. Eu sei que você tem hora aí para atender clientes. Que Deus te abençoe mais uma vez. E vamos lá, vamos fazer mais lives, né, Bia? Vamos sim, vamos sim. Tá, beijo, gente. Beijo, Rita. Obrigada. Beijo, Fê. Com Deus. Tchau, tchau. Beijo, tchau.